Olá, você conhece a origem da festa da Páscoa? Festa da Páscoa comemoramos até os dias de hoje, mas com coelhinhos e ovinhos de chocolate? Você sabia que ela é uma festa bíblica e que nem sempre foi assim da forma que fazem hoje, com chocolatinhos, com docinhos? Mas ela, na verdade, foi a primeira festa instituída pelo Criador. E para entendermos a origem da festa da Páscoa e os seus significados, temos que voltar lá atrás, lá no tempo em que Israel foi escravizado no Egito. Israel passou mais de 400 anos no Egito. E boa parte desse tempo, quase na sua totalidade, passou como escravo. Porque José, quando ele se torna governador por revelar o sonho do faraó e se torna um libertador para aquele povo e para as nações vizinhas, ele dá a oportunidade de todo o povo de Israel ir morar lá. Né? Sobe todo o povo de Israel para o Egito. E lá eles vão crescendo e se multiplicando, porque depois que José morreu e se levantou um novo faraó, e esse faraó que nem sabia quem era José, nunca ouviu falar da história, só enxergou um grande povo ali intruso em suas terras. E ele usou de oportunidade para crescimento do seu país usar aquele povo como escravo. Então ele escravizou o povo de Israel e o povo de Israel viveu quase 400 anos como escravo no Egito. Só que um dia Deus levanta Moisés. Deus levanta Moisés para ser o libertador do povo de Israel. E Moisés, Deus através de Moisés, liberta o povo de Israel da escravidão. E institui a Páscoa. A Páscoa, ela culmina com a 10ª praga. As 10 pragas do Egito é uma história muito conhecida, tanto por cristãos quanto não cristãos. Ela é muito conhecida, e a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, foi o que deu origem à Páscoa, à festa da Páscoa, que comemoramos até os dias de hoje. Deus instrui Moisés, diz para Moisés instruir o povo, para que separasse um cordeiro macho sem defeito, e na noite da Páscoa, a noite designada por ele, sacrificasse esse cordeiro, pegasse o sangue do cordeiro e passasse nas vergas das portas, nos umbrais das portas, assasse esse cordeiro e comesse ele com pães sem fermentos e ervas amargas. E também instrui que era para eles comerem vestido para viagem, parafraseando, porque era para eles comerem com os lombos cingidos, porque depois de comerem a Páscoa, eles teriam que sair às pressas do Egito. E essa Páscoa, esse ato, tem um simbolismo profético que apontava para o futuro, para Cristo. Por exemplo, o cordeiro significa o próprio Cristo, como Paulo mesmo disse, o Cordeiro Pascal, chamando Cristo de Cordeiro Pascal, né, que foi sacrificado por nós. O sangue passado nas vergas das portas simboliza o sangue de Cristo. O sangue que nos dá liberdade para a vida eterna, nos livra da morte, né? Em outras palavras. Os pães sem fermento, por exemplo, o fermento ele simboliza o pecado, e Cristo morreu sem pecado em favor de nós, pecadores. E como foi a Páscoa, então? Deus avisa, através de Moisés, o povo que enviaria o anjo da morte para que matasse todo o primogênito do Egito. Mas, quando este anjo da morte visse aquele sangue nos umbrais das portas, ele passaria por cima daquela casa, e naquela casa haveria libertação, não haveria morte, não haveria matança naquela casa. E Páscoa, Pesach, no hebraico, Pesach, significa literalmente isso, passar por cima. Ou seja, o anjo da morte passaria por cima daquela casa. Esse é o significado de Páscoa, de Pesach. E a Páscoa do Egito apontava para um futuro, para Cristo sendo sacrificado por nós. E como a Páscoa foi instituída como um estatuto perpétuo, Cristo, na noite que ele foi traído, ele institui a ceia como uma continuação deste estatuto perpétuo. Por quê? Porque a Páscoa apontava até o sacrifício de Cristo.
Aí ele se reúne com seus 12, institui a ceia, e a ceia ela aponta para a volta de Cristo. A Páscoa até o sacrifício e a ceia até a volta. Como ele mesmo prometeu. A gente pode ler aqui no capítulo 26 de Mateus, versículo do 28 ao 30, que diz assim, ó, Cristo falando naquele momento em que estava com seus 12, instituindo a nova aliança, a ceia. Porque isso é o meu sangue que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com os homens. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de meu Pai. Olha uma promessa aí. Cristo instituindo a ceia como um memorial da volta dele, até que ele beba o vinho novo no reino do seu Pai, do nosso Pai. E eles cantaram uma canção de louvor e foram para o Monte das Oliveiras, lá onde que ele foi preso e, consequentemente, no dia seguinte foi sacrificado como um cordeiro pascal. E a Páscoa, ela tem um simbolismo muito, muito interessante que aponta para liberdade, para deixarmos de ser escravos. E você pode até me questionar, dizer assim, Anderson, mas eu nasci livre. Eu nunca fui escravo de ninguém, então Cristo morreu em vão. Eu afirmo que não, porque mesmo, o próprio Cristo explica isso. No livro de João, capítulo 8, quando ele está pregando e diz, e conhecereis a verdade vos libertará. O povo judeu da época questiona também, diz assim, mas nós nascemos livres, nós somos semente de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como podes tu dizer que nós somos escravos? E Cristo afirma, né, que aquele que peca é escravo do pecado. E é dessa escravidão que a morte de Cristo vem nos libertar, do pecado. Porque você deve conhecer, como eu conheço muitas pessoas, que são escravos, realmente são escravos do pecado. Quantas pessoas deixaram suas famílias por causa de vícios e vivem mendigando nas ruas? Quantas pessoas que começaram contando uma mentirinha e se tornaram escravo dessa mentira? Por quê? Porque uma mentira vai levando a outra e vai virando uma bola de neve e a pessoa fica escravo daquilo. Pornografia, do adultério, isso são senhores em nossas vidas que nos escravizam, e o sacrifício pascal de Cristo veio para nos dar liberdade quanto a isso. E esta é a verdadeira Páscoa, Yeshua, nosso Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. Você sabia disso? Me segue para mais dicas e curiosidades da Palavra de Deus.